Você. Então, boa noite, gente. Eu sou convidado do João com muita alegria e me vejo aqui numa tarefa muito importante para mim, que é falar um pouquinho sobre o sofrimento dos animais. Para vocês saberem, eu tenho 4 gatos que são meus mentores, né? Tem 2 gatos e 2 gatinhas. É o Sheik, o Michel, a Mimi e a Ágata. São gatos muito queridos, cada um com sua personalidade, seu sentimento. Vamos agora ao resto da família. Sou casado com a Maria Regina, pai de 3 filhos, tenho netos e sempre gostei dos animais. Sempre tive no meio das galinhas, dos bichos que meu avô tinha em casa. E o João me convidou em uma época que eu estava assim pensando nesses bichos. Coincidentemente o João falou: você não quer ajudar lá no curso e tal. E nessa época ainda eu era onívoro. E das aulas do João, eu comecei a repensar, né? E eu nunca gostei de maltrato dos animais. Sempre foi assim, bem ruim. Que eu sempre falei, por que tratam os animais dessa forma? E aí eu resolvi, apesar de toda a resistência que existe hoje, assim, uma resistência muito grande, né? Eu resolvi deixar fora do meu cardápio só comer coisas de origem que não fossem de animais. E no começo recebi muitos olhares estranhos, falaram que eu ia morrer em alguns meses, sei lá o que mais. Alguns prognósticos foram mais bonzinhos, falaram que ia morrer em 3, 4 anos e cá continuo eu vivo. O último exame de saúde que eu fiz foi perfeito, né? E eu acho que eu vou ter que contratar um matador de aluguel para eu sair desse mundo, se depender da minha dieta. Então, gente, vamos lá, né? Bom, minha formação técnica, eu sou engenheiro mecânico, sou aposentado da indústria e me dedico a estudar a espiritualidade e também esses assuntos que são apaixonantes, que é justamente entender, né, como é que é a vida, como é que são os animais e toda a parte não só física nossa, mas a parte extrafísica. E vamos lá começar então. O que é sofrimento dos animais? João, vamos para o próximo, por favor. Sofrimento. Sofrimento é toda experiência que não nos agrada, toda experiência que nós não temos simpatia por ela. Pode ser uma experiência real, né, física, ou uma experiência mental. Pensar em alguma coisa que nós não gostamos, nós sofremos. Tá? Então, é isso. Se nós nos machucamos, nós sentimos dor, estamos sofrendo, uma experiência física. E na questão que acontece com a vida, a gente percebe, através dos nossos estudos e nosso levantamento bibliográfico, que todos os seres possuem sensibilidade, desde as plantas, desde os animais mais simples, todos possuem a sensibilidade, reação ao sofrimento, ou a um estímulo negativo ou um estímulo positivo. Tá? E aí a gente entra num ponto, né, que é muito discutido. Fala, bom, se os animais é, sentem emoções, expressam emoções, vamos falar a questão expressam emoções. Essas emoções neles que eles expressam, só no homem que há a percepção delas. Tem muita gente que fala isso. Então, eu estou com um livrinho aqui que eu vou colocar para vocês na bibliografia, que é do Darwin. Chama-se Expressão das Emoções no Homem e nos Animais.
Interessante que o Darwin estudou isso e percebeu que os animais tinham comportamentos muito similares aos nossos, expressavam brincadeiras, alegrias, tristezas, ficavam acuados quando com alguma dor, expressavam isso de alguma forma através de ganidos, posições corporais. E hoje a gente sabe, isso o João pode até depois explicar melhor, que altera os parâmetros biológicos, a nossa fisiologia altera, os nossos indicadores todos alteram. Então, aí a gente começa a perceber que não é só a expressão dos animais, eles são seres sencientes realmente. E nós temos, isso foi uma das coisas que me levou a estudar muito. Falar, poxa, porque o Descartes, que foi um filósofo que surgiu no século XVI, na França, ele teve muitas contribuições importantes, no entanto, ele achava que os animais eram simples máquinas, que quando os cães ou os bichos ganiam por um maltrato, eles estavam simplesmente sendo um mecanismo de disparo, mas eles não sentiam a própria dor. Então a gente podia bater neles, não tinha problema algum, né? Para nós, pelo menos, eles falavam isso. Para mim teria muito grande problema. Para vocês, eu creio que sim também. Então esse pensamento que ainda existe no mundo, o animal foi criado para servir ao homem, né? O homem simplesmente tem aí a, à sua disposição os animais. Isso dentro das religiões, dentro das filosofias, sempre essa postura. E eu fui atrás e percebi que não só as pesquisas mostram que os animais sentem, percebem a dor, às vezes mais do que nós, e também tem uma coisa para nós espíritas e espiritualistas e para os materialistas fica aqui um dever de casa de pesquisarem que os animais também possuem capacidades de percepção não local. O que significa não local? Eles possuem a mesma coisa que nós possuímos. Falando na linguagem espiritês, para nós, seria a mediunidade, seria a sensibilidade mediúnica, a comunicabilidade entre um ser e outro, entre um espírito e outro. Nós pesquisamos bastante isso e percebemos. E recentemente nos veio à mão, vou pegar aqui para vocês, aqui, veio esse livro aqui, Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando. Isso é um trabalho do Dr. Rupert Sheldrake. Ele é reeditado no Brasil, esse livro, pela editora COI. E aqui ele mostra claramente que os animais possuem essa faculdade psíquica de comunicação, de percepção. Então, os animais não sofrem por um estímulo visual olfativo através dos seus sentidos. Eles sofrem também através do sentido extrafísico. Quando um animal está numa baia para fazer participar de algum evento que vá causar sofrimento a ele, e os colegas desse animal ou não, ou o público que está ali para recebê-lo naquele espetáculo está ali com pensamentos, o bicho percebe e ele muda internamente todo o seu estado fisiológico. O Bert Sheldrake mostra isso nesse livro e tem muitos outros trabalhos a esse respeito. Mas a nossa cultura ainda bloqueia esse tipo de coisa. Ou melhor, se enceguece, prefere desprezar isso, porque no momento em que a humanidade perceber que nós somos iguaizinhos aos animais, só que a gente faz mais besteira ao planeta do que os animais fazem, a única diferença que eu considero é essa. Qual a diferença entre nós e os animais? Isso na definição do Ricardo. Responsabilidade minha do que eu estou falando aqui. É que nós, os humanos, colocamos o planeta em risco muito maior do que os animais podem colocar.
com a nossa falta de percepção um do outro, o nosso egocentrismo aí acontecendo. Bom, voltando ao nosso assunto, a gente pergunta, puxa, se nós somos seres que somos sencientes, percebemos, nós podemos entender o nosso sofrimento, por que a gente sofre. E para isso a gente tem soluções para buscar, né? Busca psicólogo, busca usar equipamentos para não se machucar, tomar remédios. Então existe essa nossa possibilidade. E os animais? Os animais, quando sofrem, o máximo que eles podem fazer é fugir, é se proteger, ou então nem às vezes é dado isso a eles. Eles são simplesmente tolhidos da liberdade de reação e sofrem todo tipo de maus tratos que lhes são impostos. Às vezes a vida, com muita certeza, acontece final de vida nessa situação. Então, por que os animais sofrem? Vamos em frente. Vocês leram o slide? Tá, né? Aí a gente pergunta, por que os animais têm a dor? A dor nos animais é um agente de excitação psíquica, auxiliando-os a despertar das faculdades do princípio inteligente. Pela dor, o princípio inteligente que estagia no animal vai desenvolvendo o instinto, estruturando as condições psíquicas necessárias para adentrar logo adiante no reino humano. Ó, gente, se vocês tiverem dúvida, podem interromper, podem parar, que a gente, se tiver alguma contribuição, podem entrar no meio da nossa apresentação, que a apresentação é nossa, é de vocês também. Graças ao João, a gente tem esses slides tão bonitinhos e organizados. João, vamos no próximo, por favor. Aqui nós vemos a expressão dos sentimentos nos animais. A gorilinha, com o filhotinho, com o gatinho. Tá? Vamos em frente. E aqui, na visão espírita, como é que isso a gente consegue entender? Né? Causa do sofrimento. Nos homens, a gente pode saber que é uma expiação, às vezes. Às vezes é uma experiência dolorosa que nos foi imposta ou escolhemos em situações anteriores, em vivências anteriores, para que a gente possa sedimentar em nós o aprendizado. Através de uma situação desagradável, a gente poder resistir àquilo lá e agir de uma forma mais produtiva, de uma forma mais dentro das leis naturais. Quando eu falo lei natural, são as leis de Deus, são as leis da natureza, tanto as leis que regem os fenômenos físicos, quanto as leis que regem os fenômenos morais. Quando eu falo fenômenos morais, como que eu considero o ser humano um fenômeno, né? Nas palavras do Pierre Chardin, ele fala o fenômeno humano, né? Esse degrauzinho que nós entramos saindo da animalidade. Ainda nós temos um instinto bastante forte e nós temos que nos adestrar usando a nossa inteligência calcada no nosso sentimento, respeitando as leis morais. Aí a gente conseguirá sair da zona de sofrimento, não mais fazendo os outros sofrer à nossa volta, principalmente por aqueles seres que estão sob nossa responsabilidade, que nos ensinam tanto, que nos tocam tanto o nosso coração, são os bichos, que a gente chama de bichos, né? Mas são os nossos queridos. Então, para o ser humano é uma expiação, para os animais não. Eles ainda estão sofrendo os estímulos de dor para que possam aprimorar determinados ou despertar determinados comportamentos e que possam evoluir dessa forma. No homem existe a expiação, nos animais não. Entendido, pessoal? Posso ir em frente?
Olá, então vamos lá. Então, gente, nos seres humanos já possuem a consciência de si mesmo e já possuem a intuitividade e é pela observação a existência de Deus é confirmada. Se nós pegarmos a complexidade da vida, nós vemos que a vida é extremamente complexa. E aí, como engenheiro, eu posso falar de cálculo de probabilidade simples, que por acaso não dá para se ter uma célula, por mais simples, um vírus, por mais simples que seja. Tá? Então, a existência de Deus, como é colocado por Kardec, como a causa primeira de todas as coisas, isso daí pode ser verificado pelo ser humano, mas os animais ainda não possuem isso. Nós temos também a consciência sofrendo, nós vamos tomando consciência das leis morais e consciência da verdadeira vida. Então, todo sofrimento que a gente tem aqui, a gente está sendo servindo de estímulo para nós. E os animais? Os animais estão no quadrinho verde da direita. Toma consciência da individualidade, começam com a lei da conservação, porque eles se agrupam em matilhas, no caso dos lobos, né? Começam a agir solidariamente, um ajudando o outro, e assim vai evoluindo, aos pouquinhos formando a sociedade, formando os agrupamentos. A gente observa isso aí também até nos insetos, ainda agindo perdendo o instinto, mas como na natureza, a experiência na matéria física, através dos corpos dos animais, vai registrando no princípio inteligente, que nada mais é do espírito numa fase mais recuada, vai registrando nesse princípio inteligente e ele vai desenvolvendo capacidades que, ao o espírito do animal, o princípio inteligente, se manifestar em outro animal um pouquinho mais evoluído biologicamente, aquilo lá ajuda a melhorar e assim vai progredindo. Última frase, desenvolvendo a inteligência. O próximo, João, por favor. No Livro dos Espíritos, nós temos essa questão 607A. É aquela pergunta. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Sim. E o Kardec responde, olha, tudo se encadeia na natureza. Né? Nesses seres que a gente está aí milhões de anos atrás, que a gente não conhece, tal, está lá estagiando o princípio inteligente, como a gente falou. Podemos ir em frente, por favor. Então, aqui no livro do Homem Integral, de Joana de Anjos, psicografado pelo nosso querido Divaldo, diz o seguinte, né? O nascimento da ciência se opera mediante função dos contrários, dando surgimento à substância psíquica e tornando todo esse trabalho um processo de individualização. Ou seja, o estímulo da dor, o estímulo do prazer vai fazendo com que esse princípio inteligente que se manifesta no reino animal, desde o comecinho lá, vai se aperfeiçoando. E esse princípio inteligente, ele vai se individualizando e vai passando de, de espécie a espécie, vai progredindo até chegar na questão da família humana. E aí é aquele empurrãozinho que os espíritos dão para que tome a consciência de Deus e de si próprio. Aí ele já está pronto. Isso começa já nos animais. Tem muitos animais que já começam a se auto-perceber. Tá? Temos um livro aqui de um veterinário que é amigo nosso, que o título é O Cão Vê Sua Imagem no Espelho, né? E ele identifica. Interessante isso. Vamos em frente. Livro dos Espíritos, novamente. A alma dos animais
conserva após a morte sua individualidade e consciência de si mesmo? Sua individualidade, sim, mas não a consciência. A vida inteligente permanece em estado latente. Entenderam, gente? Então, o nosso bichinho morre, perde o corpinho aqui, aquele bichinho que a gente toca mais o coração. E ó, eu vou falar para vocês, isso aqui eu não consigo passar nesse ponto sem falar. Quando morreu a Fifi, que ela era a minha pudolzinha, que o João ajudou de toda forma a aliviar o sofrimento dela, eu senti mais do que um parente morreu, viu? A gente lembra e entrega a Deus, para não ficar mentalizando o bichinho, mas a gente quer que ele esteja bem e acredita que estará muito bem. Mas ele continua do lado de lá, como uma individualidadezinha. Mas ele ainda não tem a percepção. Né? É isso que o Kardec está falando. A vida inteligente permanece em estado latente, ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Vamos em frente. Necessidade de sofrimento, na Revista Espírita, o Kardec fala, né, que é um caso de um cão que teria se suicidado porque quando o seu dono, o animal pertencia ao seu home, parece que certas circunstâncias eu tinha feito suportar estar atingido por hidrofobia, o que consequentemente se o evitava e era mantido longe de casa tanto quanto possível. Ou seja, o bichinho estava em sofrimento, o pessoal não sabia como fazer. Acreditava que estava em hidrofobia e naquele tempo a hidrofobia era uma doença que transmitida ao homem causava a morte. Então eles mantiveram o bichinho longe de casa e esse animalzinho acabou. Pode passar a próxima. Ele ficou extremamente triste e aí parece que ele resolveu, né, se tirar a própria vidinha, não aguentou viver longe de casa, provavelmente muito sofrimento. Então, esse é um caso que foi considerado um suicídio do bichinho por tristeza, por maltrato. Isso são casos comunicados que, pelo comportamento, só pode ter sido isso. Um animal extremamente uma dor. Olha que interessante, gente. É é, uma dor moral, uma dor, vamos dizer assim, abandono, né? É uma dor que não é física, é uma tristeza muito grande. Quantos animaizinhos a gente vê que deixam de comer, que se amoam totalmente quando lhe falta o tutor? João pode confirmar isso. Vamos em frente. Pode ir em frente, que a gente já pode passar. Aí é toda a história dele. Então, aqui, olha, tem outro caso, né? Um caso tomado na antiguidade. Hircanos, o cão do rei Lysimachus, seu senhor morto, permanece obstinado sobre o seu leito, sem querer beber nem comer. E no dia em que se lhe queima o corpo, ele toma seu curso e se lança na fogueira. Outro caso, e também um cão chamado Pirros, porque não se mexeu de cima do leito de seu senhor desde que foi morto. E quando levaram, deixou-se levantar e finalmente se lançou na fogueira. Então, são vários casos que aí a gente tem relatos de cães que manifestam o sentimento de perda dessa forma. Vamos em frente. Próximo. Aqui está um que se jogou do alto da passarela. É interessante que os cachorros, eles realmente possuem uma capacidade muito grande. E aí nós, como espírita, eu sou espírita, eu me pergunto, será que também não percebe a parte espiritual? Porque os animais percebem muito esse ambiente psíquico, né? E pode até estar sofrendo também vamos dizer, ajuda
para que isso aconteça por parte de algum malfeitor que existe do lado de lá, né? A gente não sabe. Vamos lá em frente. Então, aqui tem os exemplos do suicídio entre os animais. O escorpião também, carvão em brasas, quando o pessoal cerca, né, ele diz que ele próprio se pica e se mata. Isso é uma das explicações de que ele percebe a situação extrema de acabar com a vida dele e se mata. Vamos em frente. Então, aqui está falando da questão do Livro dos Espíritos, a 607A. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. É aquilo que a gente estava falando, gente. Chega um momento em que a máquina física ela está preparada para manifestar esse princípio inteligente, sem os limites. Então, esse princípio inteligente ele já tem alguma humanização na condição ainda só instintiva. E chega um momento que começa como se fosse trincando uma casca de um ovo que o pintinho quer sair lá de dentro. E assim começa a transformação daquele pintinho que está dentro do ovo num bicho mais pleno. Ele vai respirar outros ares, ele vai perceber o mundo com outros sentidos e vai começar a ter uma experiência mais ampla. Então, nesse momento, Deus coloca como se um upgrade, como as empresas pegam aí os nossos, na Samsung ou outras, né, que fabricam os celulares, eles dão uma atualizada no Android, parece que nesse momento o espírito ele tem um pequeno salto, esse princípio inteligente, ele reúne, ele percebe na matéria física condições para ele eclodir. E nesse momento acontece isso. O bicho começa a perceber que ele tem algumas experiências fragmentárias com retornos desagradáveis, ainda agindo muito por instinto. A gente observa isso na nossa própria humanidade aqui, nos homens. Homens muito primitivos, muito ainda terra a terra, agem de forma muito instintiva. E aí começa a amadurecer, depois de algum tempo, isso a gente pode ver na nossa população humana, pessoas que não estão nem aí com a existência de Deus, estão no mundo, eu quero é me fartar e dane-se. É aquele tal negócio, vive de uma forma instintiva. E aí começa a ter as experiências que machucam e causam dor, tanto experiências físicas, limitações, como experiências de mentais, morais, que vão limitando, e aí ele vai readequando esse comportamento e vai evoluindo. Eu volto a falar, a transição entra na fase de humanização, a carcaça ainda pode parecer humana, mas o espírito que está lá ainda é um princípio inteligente, no meu entender, que está se tornando, como Kardec coloca, o princípio inteligente é o homem, é o espírito com E minúsculo, né? E aquele Ezinho minúsculo está querendo ficar E maiúsculo. Então, leva algum tempo, não é salta da noite para o dia, ele vai progredindo. E a gente vê isso na nossa humanidade, nesse mundo de expiações e provas. Nós estamos sendo, é, é, como se diz, estamos tendo a nossa consciência, a divindade que está dentro de nós, o princípio divino que está dentro de nós, está expandindo. Vamos em frente, gente. Os animais progridem como homem por própria vontade ou por força das coisas. Os espíritos falam por força das coisas. Ele tem instinto, então ele vai, através do instinto, ele tem experiências e tem reforços negativos. Isso acontece em laboratório, treinando os bichinhos, eles vão adquirindo certos comportamentos que eles, no fim, colocam como um padrão para obter um determinado fim, sem que cause tanta dor a eles.
Vamos em frente. E aqui nós entramos no mais uma lei moral, que é a lei, mais uma lei natural, que é a lei da destruição. Livro dos Espíritos, questão 734. No estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais, ou seja, nós podemos destruir os animais, utilizar os animais da forma como nós desejamos? Aí a resposta dos espíritos é o seguinte: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Gente, aí a gente entra num ponto que é bastante controvertido e que tem gente que automaticamente responde: ah, então comer carne não tem problema, porque o homem necessita da carne para viver. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas racionalizações. Eu sou vegetariano e eu me indigno com essas questões. Falo, olha, eu não como carne porque eu tenho dó dos sofrimentos animais. Eu não quero participar disso. Agora, falar que nós humanos temos necessidade da carne, isso é uma afirmativa que não tem fundamentação. Então, isso eu queria chamar bem a atenção para esse ponto. Eu já ouço isso há muito tempo, principalmente entre os espíritas. Fico quieto. Quando me perguntam, eu explico que sim, pode, não morre não, eu estou vivo aqui. É isso. Tá? Quanto a fatos, não argumentos. Você pode sobreviver sim sem comer carne, sem ter que matar bicho. Vamos em frente, João. E aí vem aquela pergunta, né? Ah, por que os espíritos então falam isso na codificação? Porque eram os espíritos daquela época. Não tinha conhecimento. Todo conhecimento é paulatino, todo progresso é paulatino. Tá? Legal, Thaís. É isso aí. Mais uma que está viva. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem necessidade. Olha, eu vou ler só o primeiro pedacinho, né? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Ou seja, as pessoas não estão informadas. Tem gente que está nesse mundo e nunca parou para perguntar o que está fazendo aqui. E se você perguntar para a pessoa o que ela está fazendo aqui, ela fala, eu estou vivendo. E se você perguntar para ela o que vai acontecer daqui a pouco, ela fala, não perdi tempo ainda com isso, porque ainda estou vivendo. Então, tem gente que é assim, tá? Está nessa base. Então, a questão é essa, né? Os espíritos avisam que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade incorre na lei de ação e consequência, nas leis que a gente fala o karma. E aí a gente começa, queira, não queira, porque a gente pode se enganar a si próprio, pode inventar a lei humana, mas a lei divina, ela é invariável para todos. E essa lei divina, quando a gente desrespeita fora dessa condição, que às vezes a pessoa precisa realmente ali ter uma proteína de emergência, ou morre o mais importante ou menos importante, então a gente opta naquele momento, bom, então eu vou ter que matar um bicho para dar de comer para uma criança, não tem outra saída, né? Aí é uma necessidade, mas fora disso, principalmente aqueles que são mais esclarecidos e que compram os slogans, né? Não posso passar sem carne. Tudo bem, ser bem esclarecido, foi pesquisar? Não. Resolveu continuar comendo bicho porque não pesquisou? Sim, então tá bom, tudo bem, sei lá, né? Então vamos em frente. Aqui ele chama, hoje, a resposta do Espírito da Verdade permanece tão atual quanto 1857, trazendo a nossa realidade intelectual mediante todo o progresso
da ciência, da indústria, da medicina, da física, nós perguntamos: necessitamos da pele dos animais para nos vestir? Couro de casacos, esses sapatos, tudo. Será que com tanto plástico e tantos materiais, né, que a gente tem por aí precisa disso? Então, essa é a primeira pergunta, né? Necessitamos realmente realizar testes em animais para progredirmos? Aí tem um negócio que eu vou falar como engenheiro e leigo que foi atrás desse assunto, né? Porque eu ouço tanta coisa, mas você toma remédio que foi desenvolvido em animais. Acontece o seguinte: animais submetidos a estresse em laboratório, eles já estão numa condição que não é a condição natural. E testes feitos com esses animais, experimentos, eles dão resultados que nem sempre condizem com a realidade. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, os testes que são feitos com medicamentos são ser feitos com respeito ao estado de bem-estar, estado natural. Esses animais são condicionados em laboratório, tratados como se fossem maquininhas, às vezes e quase sempre falseiam com esse tipo de pesquisa e conclusões. Necessitamos nos utilizar dos animais para o ensino como cobaias vivas? Necessitamos da carne para suprir as necessidades nutricionais do nosso físico? São perguntas que a gente já pode imaginar qual é a resposta. O próximo, João, por favor. Aqui nós temos aí, né, os rodeios, a caça, as touradas, as rinhas de galo, né? Toda essa estupidez que tem aí, né? Outra coisa, né? Necessitamos vender animais para nosso sustento. Será que não tem outra forma da gente ganhar a vida? É uma pergunta, né? Não é aqui. Há casos que a pessoa às vezes precisa, por exemplo, uma pessoa que mora lá no meio do mato, ele não tem outra forma de se manter, né? Mas à medida que o homem vai evoluindo, ele pode ser ajudado a sair dessa vida e ou pedir ajuda para sair dessa vida na medida que ele vai tomando conhecimento também. Então, todo um processo evolutivo do homem como ser social, ele pode lançar meios disso. Ele vê matar um bicho e pode se perguntar em determinado momento da vida: será que esse bicho sente dor? Será que eu preciso estar caçando bicho, correndo atrás, ou será que eu poderia me alimentar de outra forma, né? Então, como é um ser social, ele pode pedir ajuda a outros. E se ele continua nisso por muito tempo, ele tem as consequências. Lógico que está desrespeitando leis naturais, as consequências vão causar-lhe um desagrado e ele vai ser, daí a pouco, compelido a sair em busca de alguma solução, mais cedo ou mais tarde, tanto isoladamente quanto em grupo social grande. E hoje nós vemos o problema de poluição, de ataque à camada de ozônio por causa dos grandes rebanhos bovinos que estão aí. Então, o ser humano precisa começar a repensar realmente a forma de como vai se alimentar daqui para frente, né? Porque precisa ter um equilíbrio não só da sobrevivência, que é necessário, é a necessidade básica, né, a sobrevivência, mas a qualidade da sobrevivência. É isso que é importante. Não podemos viver eternamente como o homem das cavernas, vestindo pele e caçando e comendo carne, assando e acabar com essa cultura que a gente vê até hoje aqui em São Paulo, muito frequentemente, vem aí nos folhetins de lançamento de apartamento. O apartamento tem 20 metros quadrados, mas tem uma churrasqueira. Dá licença, né? Então vamos lá. Necessitamos sacrificar animais sadias para evitarmos a superpopulação animal e as zoonoses? Aqui é que está o negócio, né? O mal maior. Evitar um mal maior, às vezes, mas o homem pode prevenir isso. Os problemas de zoonoses, tudo pode ser prevenidos. A oitava questão aqui. Necessitamos nos utilizar dos produtos de origem animal como ingredientes dos produtos de beleza? Pergunta já tem uma resposta, né? Tem várias empresas aí que já deixaram de fora esse tipo de coisa. Por favor, João, o próximo.
Aqui ele está falando que aqui as experiências bizarras, né, que eles utilizam com os animais, e, e aí é o seguinte, eles ficam fazendo testes, porque a nossa ciência atual, ela ainda é muito materialista, e ela é uma ciência que ela é objetiva. Então, ela trabalha no estímulo e resposta, né? É o positivismo. Então, eles querem aplicar esse positivismo na pesquisa com os animais, os seres vivos. E eles não sacaram aquilo que o Kardec sacou logo de cara, né? Quando o Kardec viu o fenômeno das mesas girantes, o Kardec não foi fazer trepanação de cérebro de médium para olhar lá dentro e ver o que tem, né? Ele simplesmente falou, olha, atrás de um fenômeno inteligente tem uma causa inteligente. E, lógico, passou a tomar um outro campo de pesquisa usando instrumentos adequados para isso. Esse tipo de pesquisa que está descrito nesse slide, eu não vou ler, por causa também a gente ganhar um pouquinho de tempo, que é uma pesquisa sobre cérebro, não precisaria ser feito dessa forma. Atualmente nós temos bastante equipamento, temos aí essa questão de mapeamento cerebral eu esqueço o nome do aparelho, mas tem essas tomografias computadorizadas, tudo, né? Então isso aí pode ser feito dessa forma. O próximo. Aqui está uma experiência bizarra que aconteceu, né? Botaram os animais num tanque de petróleo na época que estava aí o desenvolvimento das empresas, o desenvolvimento automobilístico, né, para ver o que acontecia com os ursos que ingerissem petróleo, para ver o que vai fazer, né? Você parece aquela história do... Isso daí chama-se pesquisas muito mal feitas, né? Dizem que o indivíduo foi tirando as pernas de um grilo e batendo com uma marreta na mesa e o grilo pulava. Quando tirou a última perna, ele fez um trabalho científico. Os grilos escutam pelas pernas. Então, grilo sem perna não escuta. Então, é tomar o efeito pela causa. É uma piadinha que não é muito agradável, né? Mas dá uma ideia do absurdo que são as pesquisas. Então, a gente tem, inclusive, aí uma recomendação, depois eu vou colocar na bibliografia que nós vamos passar para vocês. Nós vamos passar uma série de fotos de capas de livros que vocês podem pesquisar sobre toda a parte dos animais. É o que eu tenho aqui que eu fui comprando e lendo para poder estudar, né? E tem uma delas que é Ciência Picareta. Esse tem até em PDF e mostra esses estudos que são direcionados, tá? Vamos lá, em frente. Grande conclusão, deve-se manter os bichos afastados. Podemos ir em frente, mais pesquisas. Animais são obrigados a inalar fumaças. Tem um absurdo, né? Tem coisas absurdas que são feitas com os animais, crueldades mesmo, não tem jeito. Podemos ir em frente, João. Experimentos de comportamento e aprendizado, né? Esses experimentos eles causam estresse nos animais, causam... Desculpe, está passando um caminhão aqui em frente. Esses experimentos causam dor no animal, dão choques, queimaduras, tudo para obter resultados que são muito duvidosos. Então, esses tipos de experimentos parece que ainda são feitos a portas fechadas, e aí o pessoal vem com uma lorota muito grande. Não, nós temos protocolos de pesquisa no qual os animais têm o respeito à sua condição. Puxa vida, tem aqui um livro que eu fiz questão de investir dinheiro nele, custou caro para burro. Cuidados e manejo de animais em laboratório. E aí a gente vê esse protocolo de pesquisa que aqui tem.
tem, inclusive, fotos mostrando como os animais estão se comportando conforme a dor que estão se sentindo. Com isso daí, eles conseguem avaliar a eficácia ou não do experimento que eles estão testando ali, dos remédios ou das drogas que eles estão fazendo. Mas é uma coisa falseada, porque o animal está em estresse ali. Tá? Então, podemos ir em frente. Aqui estamos aqui descrevendo uma série de absurdos, separar os bichinhos das mães para fazer estudos. E, infelizmente, esses estudos, às vezes, são repetidos por alunos em faculdades. Tem muita gente, quando vai para as faculdades, ainda faz esses experimentos com os animais. Precisaria repeti-los. Eu mesmo, na minha adolescência, eu tive uma professora de biologia que fez dissecação de cobaias vivas, ali na frente da gente. Eu saí da sala, não aguentei. Bom, vamos embora. E perdi o ano por causa disso. Bom, vamos lá. Aí vamos buscar em Kardec, né, que é pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades da segurança, da caça, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir a necessidade, sem necessidade. Eu acrescento aqui das pesquisas sem pé nem cabeça, como a gente viu aí, e toda essa monte de absurdos que a gente vê que fazem com os animais. Inclusive adestramentos absurdos com os animais. Eu vejo muita gente querendo adestrar seu pet, né? E aí o cara, eu vou dar de brinde para você um outro comportamento dele pegar a bolinha. E aí o adestrador usa de métodos que coagem o cachorro, o outro bichinho, a fazer determinadas manobras, como de brinde, né? Eu conheço aqui uma pessoa que recebeu um brinde desse, e eu falei, isso é uma estupidez muito grande. Tá? Preferia que ele não pegasse bolinha nenhuma, mas o cara coagiu o teu cachorro a fazer isso aí, sei lá com o quê, com choque, com sei lá que estímulo que ele teve. Porque o cachorro manifestava que estava ali assustadinho. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é a violação das leis de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem tem livre-arbítrio e destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhes foi concedida, pois nesse caso ele cede aos maus instintos. Isso daí, para a humanidade, é muito importante tomar essa consciência, porque quando nós espiritualistas, espíritas, falamos que nosso planeta Terra está passando da condição de expiações e provas, e aí vem aquela lero-lero de dizer que vai ser na década de 1970, 2070, 2100, começa a botar a data. Eu falo, vai ser no dia que nós respeitarmos plenamente os nossos bichos. Isso que eu acho, opinião minha, tá? Então, nesse dia, a nossa humanidade estará redimida para ser chamada realmente de planeta em regeneração. Não tem outra. Na minha opinião, eu acho que isso daí, a opinião do Ricardo, tá? Venha dentro desse assunto. Próxima, João. Aqui é aquilo que nós falamos, né? Sacarina causa câncer em ratos, mas inofensiva ao homem. O lítio é um grande agente de tratamento de distúrbios afetivos, psicose maníaco-depressiva do ser humano, mas nada disso foi constatado em pesquisa com os animais. Quer dizer, não adianta estar usando animais para esse tipo de coisa. Vamos em frente. A penicilina mata porquinhos da Índia, porém pode salvar seres humanos com infecções bacterianas. Está aí, ó. Aspirina é fatal para os gatos e analgésico para o homem. Próximo, por favor. Arsênico mata a gente, mata humano. Inofensivo para ovelha e rato. Isso é bom saber, hein? A morfina é um sedativo para o ser humano, porém excita gatos, cabras e cavalos. Beladona
inofensiva para os coelhos, fatal ao homem, coelhos e cabras. Salsa mata papagaio, as amêndoas são tóxicas para os cães, servindo ambas, porém, a alimentação humana. Podemos ir em frente, por gentileza. Talidomida. Quem se lembra da paralisia infantil que aconteceu depois da época que começaram os anticoncepcionais, né? E teve aí um monte de criança deformada por causa de pesquisa mal feita. É isso aí. Podemos ir em frente. Aqui está falando dos doentes que necessitam de diálise, tomando analgésicos tidos como seguros quando tratados em animais. Ou seja, pesquisa com animais não mostra resultado confiável de modo algum. Esse CFC, cianofluorcarbonetos, considerados confiáveis. Aí, ó, Thaís está falando, deu uma dica, né? No caroço de maçã tem cianeto. Então, isso pode fazer mal para os bichos também. Próxima, por favor. Alface pode matar lebres e coelhos. Obrigado, Thaís. Se os animais estão isentos da lei de ação e reação em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira seria justificar os sacrifícios e aflições? Assuntos aparentemente selecionados à injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Tudo se encadeia na natureza e tende à unidade. Isso é o que Emmanuel nos traz. Tá? Então, todo esse sofrimento que os animais na natureza recebem, e infelizmente através dos seres humanos, tem uma finalidade, que é aquilo, repetindo, né? Finalidade de criar nele estímulos que faz com que eles adotem outros comportamentos. É isso. E aí nós chegamos ao final desses belíssimos slides. Obrigado mais uma vez, João, que nos ajuda bastante. E foi esse trabalho maravilhoso que está surtindo tanta coisa boa, ajudando tanta gente a respeitar mais os animais, a tomar mais consciência. E eu sou testemunha de que o trabalho de formiguinha que o João começou lá na Casa do Caminho foi mal depois mal entendido, mas continuou lutando. João me ajudou bastante. Hoje eu sou como posso considerar? Dizem que eu morri, viu, João? Que eu parei de comer carne. Então eu estou morto aqui. E mas estou vivo. Tem mais gente aí que também está vivo, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a paciência de vocês. Gostaria de passar mais algumas informações. Existem na internet um vídeo que chama-se A Carne é Fraca. Foi a doutora Irvênia que ajudou a compor esse filme. E tem um outro filme também que eu não me lembro, mas você encontra na internet. Tem vários. Um deles também, que é da equipe lá da Rosa, da Instituto Nina Rosa, Não Matarás. Também é o mesmo estilo, Isso. A Carne é Fraca. E aí o que acontece, né? Tem pessoas que veem esse filme e se sensibilizam, e tem pessoas que já racionalizam, falam que isso daí é de uma turma que quer acabar com a humanidade, que quer sei lá o quê. Então é uma racionalização incrível, mas não tem coragem de ver o filme, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas, porque hoje a maior parte do sofrimento animal é devido à indústria da carne, dessa mito que foi falado da alimentação carne, de que a gente precisa comer carne que é necessário. O assunto de hoje não é sobre o veganismo ou o vegetarianismo, mas o sofrimento dos animais tem uma ação muito direta em cima disso, porque a indústria
tirando a parte da alimentação, ela tem substitutos e está percebendo que todas as vezes que faz algum produto que preserva o bem-estar animal, ela ganha com isso. As pessoas automaticamente vão lá e compram. Por exemplo, cinto de roupa. Hoje a gente vai procurar para botar um cinto no corpo. Olha, eu quero um cinto que não seja de couro. E quem, cinto de couro, a gente já olha com aquele olhar assim, né? Casaco de pele. Pô, pelo amor de Deus, né? Não dá para ter um troço desse daí. Você vai matar um monte de bicho aí. Mas a questão é que para as crianças é passado a alimentação carne. Normalmente as crianças é, não gostam da carne e elas não aceitam que se coma carne de bichinho. Ela tem lá o pet dela, vê os bichinhos. Só que a carne que é servida no supermercado é desvinculada da figura do animal. A gente não vê matadouros com janelas de vidro. A gente não vê nas matadouros alguma propaganda, que é o matadouro tal. É tudo fechadinho, bonitinho. Eles colocam na propaganda de algum alimento que é derivado de carne, o bichinho, o formato de desenho animado, tal. Coloca tudo dessa forma. E a gente normalmente vê, como eu vi uma criança falar para a mãe, né? Fala, mãe, mas esse é que nem um cachorro, eu não como meu cachorro. Criança de 4 anos falando isso. Então, a gente precisa repensar, né? Repensar e respeitar quem ainda não está sensibilizado para isso e quem já tem amadurecimento para isso. Que eu acho que foi meu caso. Eu estava assim, nessa questão, se comer proteína, só tem proteína na carne. Aí, um belo dia, eu assisti a aula do João e alguém me disse lá, não lembro dessa pessoa, você já reparou que amendoim tem 30% de proteína e que um bife tem 8%? Você já reparou que o teu corpo ele tem que quebrar todas as proteínas para criar aminoácidos e remontar as proteínas adequadas ao seu corpo? Eu falei, mas eu posso ficar sem comer carne? Ela falou, eu estou há 20 anos sem comer carne. Eu falei, e daí? Ela falou, só toma cuidado com o B12, que você compra a reposição na farmácia a um preço bem barato e bastante seguro. Você repõe com a vitamina B12, com a cianocobalamina, que é até melhor que a metil para pessoas que são vegetarianas. E olha, digo para vocês, a saúde minha ficou muito boa. E eu queria dar um pitaco final, falando do momento em que esses animais são abatidos, eles estão percebendo a angústia do que está na frente dele. E os abatedores falam, nós temos sistemas humanitários, mas o animal percebe e manifesta até a midríase. Os animais querem recuar e eles são enxotados violentamente. Não é aqui para trazer imagens ruins, porque a gente teve o intuito nosso é crescer no bem, focar no bem. Então, a gente precisa se informar desses crimes que ainda persistem na humanidade, esses verdadeiros holocaustos que estão aí. A gente precisa ir com muito carinho, respeitando os nossos irmãos animais e os nossos irmãos humanos que ainda se alimentam desses nossos irmãos pequeninos. É isso que eu queria falar para vocês. Agora está aberto aí o João. E as Vamos, perguntas. pessoal, vamos perguntar. Olha, abrir o microfone e fazer a pergunta para o Ricardo. Olá, Olá. Fala, Jaldir. oi, Oi, tudo Aldir. bom? João, Ricardo, parabéns pela sua aula. Obrigado, Ah, Jaldir. eu era criança Ah, e minha família mora nas Minas Gerais, sempre cria animais e tal. Eu não me esqueço dessa cena quando meu pai matou um boi para se alimentar e ficou sangue desse boi lá na porta, lá no curral. Aí, quando os outros animais chegaram, começaram a berrar, chorar e uhum, ajoelhar e cheirar o sangue do animal que foi abatido. Aquilo me traz essa lembrança até hoje, me corta o coração. Eu fiquei assim, meu Deus, eu era criança, isso me traz essa lembrança até hoje. Como o sentimento dele, como aquilo machucaram eles, né, pela perda de um deles, né? E
voltando aqui, me lembrando que eu tinha um coelho e eu chamava Guilherme. E meu pai jogou um tipo de agrotóxico nas couve para matar um pulgão. Eu não sabia, fui lá, Hum, apanhei algumas folhas de couve, dei pro meu coelhinho. E no outro dia, a hora que eu levantei, ele estava durinho. Eu não entendi nada. Falei, gente, por que que ele morreu? Depois, agora, você me falando, que eu me lembrei, uma das amigas aí falou assim que alface mata coelho e tal. Foi através do agrotóxico, foi o bichinho morreu. Eu falei, meu Deus, como eu perdi, né? Isso me, é, você me falando, eu falei, meu, que coisa, né? Então me traz essa lembrança dos animais chorando ajoelhado em cima do sangue. uhum, Nossa, aquilo me machucou. Eu era criança, né? Mas depois o tempo passou, eu aí agora voltando, eu lembrei de todas essas histórias, de todas essas verdades, né, que aconteceu comigo. E a sua aula foi maravilhosa, parabéns. Muito obrigado obrigado. aí. Olha, Deus te abençoe, eu fico, eu fico feliz porque Deus eu te pedi abençoe muito. grandemente. Obrigado, Jaldir. Eu pedi muito a Deus, pedi a São Francisco, né, que a gente desse, através da minha palavra, algo de útil para nós, que pudesse ser intermediário. Nossa, me E eu tocou lembro, fundo, me levou no é, passado, me trouxe de volta aqui, me fez lembrar é, de coisas que você me falou, os sentimentos dos animais. Quando me voltou essa cena assim, nitidamente na minha cabeça, daqueles animais chorando ajoelhado, eu do outro lado da janela, assim, na fazenda, olhei e falei, gente, por quê? Aí minha mãe falou, é porque tá sentindo o cheiro do animal que foi abatido. Mas eu não entendia. Aí depois, agora você me falando, meu, que triste isso, né? O sentimento dele, como eles percebem, né? uhum. Eu tinha uma husky que houve um atropelamento numa avenida e lá adiante uma cachorrinha foi atropelada. Nós ouvimos um ganido e mais nada. E a nossa husky de repente levantou a orelhinha, ficou em pé e começou a ficar chorando, uivava, uivava, uivava. E aí eu fui ver o que que era. Ela ficou ali desesperada. E aí a gente ficou sabendo que o cachorrinho tinha sido atropelado à distância. Tínhamos ouvido um ganidinho e uma freada. E ela ficou em estado de choque, porque os bichos percebem. Olha, eu agradeço quem já Percebem. saiu. Teve gente que saiu da reunião já, porque está adiantado o horário, e perguntaram, João, você precisa me ajudar nessa, sobre a eutanásia. A Yara perguntou, né, sobre a eutanásia. Gente, É. muito obrigado aí. Se eu Ô, sair, porque tem mais Jaldir, alguém para perguntar aí. Deus abençoe. obrigado, Jaldir, Deus abençoe grandemente. Eu a que lhe todos nós. agradeço grandemente. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Então, é uma polêmica mesmo, a eutanásia, né? Inclusive, Ricardo, eu tirei do nosso cronograma, que existia lá na Casa do Caminho, a aula sobre eutanásia. Era uma polêmica, uma discussão tão grande na sala que eu falei, não, não vamos falar mais sobre eutanásia, porque é polêmica. Até eu, como médico veterinário, eu evito fazer eutanásia, mas tem uma interrogação aí muito grande que eu sempre gosto de falar, né? Porque quem vai fazer essa avaliação se o animal realmente está em situação para ser praticada a eutanásia, somos nós, médico veterinário. Inclusive, eu aprendi que Emmanuel, não achei onde foi que ele falou isso, não lembro onde foi que eu vi, não sei se alguém comentou, que nós, médicos veterinários, somos os únicos que podem dar o parecer da situação do animal, para ver se há realmente a necessidade da eutanásia, né? Agora, Ricardo, a gente vê assim, como hoje os animais estão vivendo muito, e muito, muito, muito mesmo, graças a Deus, pelo crescimento da medicina veterinária, pela própria alimentação, tudo, né? O amor que nós temos a ele, que vive em casa agora, não vive mais no quintal, não vive na rua, quer dizer, eles estão vivendo muito mais. E está surgindo doenças que há 15 anos atrás não surgia.
né? Porque ali, na minha época, o animal, aos 10 anos, já era considerado velhos, e não passavam de 10, 11, era muito, muito raro o animal chegar aos 11, 12 anos. E hoje a gente vê animal com 20, 22 anos. E a gente pega, eu como médico veterinário, eu fico feliz que os animais estão vivendo muito e vendo uma situação, eu fico triste não poder fazer algumas situações, vendo o animal no final da vida, entrando em sofrimento, porque está perdendo, isso é natural, fisiologicamente falando, é natural, o corpo e cansando, o corpo físico e cansando, né? E perdendo as habilidades, perdendo tudo que acontece conosco. A gente já sabe como é o processo desencarne natural do ser humano. E deveria ser o processo natural do animal. Mas o animal começa a entrar em situações que, feito tudo que nós temos em mãos hoje na medicina veterinária, e não tem mais o que fazer, apesar que hoje já existe tratamento paliativo, né? Alguns hospitais, tutores que têm condições interno animal, eles entram, põem em coma induzido para fazer tratamento paliativo, não sei nem como que é isso, e o animal fica lá. Como a gente sabe, o animal não tem expiação, eles não precisam entrar nesse sofrimento. Então, quando eu Exato. pego o animal, Ricardo, que realmente está em estado deplorável, não tem mais, a medicina veterinária não tem mais recurso, a única solução para o bem do animal e para o bem do tutor é amenizar esse sofrimento do Uhum. animal, né? Perfeito. Então, é nessa situação que a gente tem sempre essa Dos polêmica. males o menor, né? A Uhum. gente sempre pensar, né, naquilo que está ao nosso alcance, minimizar, sedar, fazer alguma coisa, consolar de alguma forma. No caso da Fifi, a gente preferiu tê-la por perto, dando alguns remedinhos para ela não sentir dor, e foi isso. Tem uma Uhum. pergunta aqui sobre a B12. Você É isso poderia mesmo, orientar Ricardo, a a gente? Vera. Uhum. É, Pode falar, tem a, Ricardo. tem a metilcobalamina e a cianocobalamina. Eu tomo, é, eu fiz os exames de saúde, deu que o meu nível de B12 estava legal, então eu tomo um dia sim, um dia não, o Citobê, que é uma metilcobalamina, uma cianocobalamina. Para quem é vegano é melhor, né? Vegetariano. A cianocobalamina, ela já é uma estrutura que absorve melhor do que a metil. A metil é natural. A metilcobalamina é obtida pela cultura de bactérias. E a ciano, não sei como é que é feito. Tem cobalto e tal. Mas o médico recomendou, falou, olha, tome a cianocobalamina e tudo bem. Então, tá Ricardo, tudo ok. fazendo uma parte aí, a vitamina B12, às vezes a anemia não surge só da falta do ferro, mas da falta da B12 também. E é uma das Uhum. coisas que eles pegam quem é vegetariano. Ah, mas você tá assim porque não come carne. Então, eles recomendam mesmo a reposição da B12 nesses casos. Só que a B12, até onde eu sei, tem essa que tem uma absorção mais difícil, mas a outra tem ainda algumas coisas ligadas a animais. Pode ser que já tenha melhorado. Com relação ao alface, o que eu falei é porque o alface, não os outros verdes, pode causar diarreia nos coelhos. E aí a gente achando que tá fazendo, que coelho come verde, mas não é todo verde, né? Assim como os nossos pets mais próximos não deveriam comer sementes por conta da questão do arsênico, né? Então tem algumas coisas assim que para cabra faz bem, para cabra faz mal. Quando a gente não souber, tentar se orientar. Isso. Mas a, a, a folha de bananeira, por exemplo, para cabra, ajuda como um vermífugo. Olha, Além de alimentar, ela ajuda a dar uma limpada nessa parte para cabra. Então, assim, eu te agradeço muito pela aula, me fez lembrar de muitos puxões de orelha que eu já ouvi por conta de vegetarianismo,
mas tem dois aliados muito grandes que a gente conhece pouco, que é o Ora pronobis, quem está do lado de Minas conhece mais. É uma Uhum. plantinha Eu meio tenho aqui, trepadeira viu, com muito. Thaís? Eu tenho aqui na clínica. Meu É, pé de Olapronobis eu tive que e até a que moringa, cortá-lo que estava indo para o e a vizinho. moringa oliveira. Ah, tá. Esses dois repõem, Fica são carnes vegetais. A moringa é muito Sim. cheia de proteína, o Ora legal. pronobis é fantástico. Então, assim, quando Vou alguém anotar. fala, ah, mas você não come? Não, não como. O E eu já Olapronobis nem faz escuto mais parte da nada. minha dieta, viu? Eu mesmo Não, tiro as mas folhinhas, lavo, como, e suculenta. dá para fazer pão, dá para fazer bolo, dá para fazer suco, dá para Que fazer legal, molho, boa dica. Obrigado, maionese. viu? Obrigado. Ele é fantástico e fácil, fácil de pegar, até fácil demais, né, É João? muito Uhum. fácil. Ricardo, se você não tiver na tua casa, tiver um Não tempinho, tem, eu preciso de faça. uma mudinha. Você tem? Não tem, eu quero uma E eu, mudinha, então, porque... eu tenho várias mudinhas aqui preparadas já para doar para os amigos. Um dia, se você tiver uma Vou ter Obrigado. um oportunidade, você e a bastante Regina de passar aqui na galha, amiga. clínica, Vou. doarei para vocês. Muito, Eu muito te carinho. telefono e passo aí. Tá, venha mesmo. Tem um Tá monte de bom, mudas. Mudas boas tá bom. já. Legal. Uhum. Ô, João, eu queria só fazer mais uma recomendação. Não sei se vocês já viram esse autor desse livro aqui, ó. Vai estar na bibliografia, tá? Em Defesa dos Animais, tá? É um livro muito bom. Ele trata desse assunto que nós falamos hoje, de toda essa polêmica de maus tratos dos animais, da alimentação. É bem focado, bem atualizado, tá? Vai estar também no que eu vou passar para você de bibliografia. Eu Ah, adorei esse legal, livro, Ricardo. Faço mesmo. tá? Eu vou até atualizar a quando eu falo sobre livros espíritas e não espíritas. Na Aham. primeira aula, vou apresentar esses aí também. E aqui nós temos um leitor, não sei se você está vendo, é o gato dentro da caixa de livro. Aqui, ó. Ele está aqui muito entusiasmado. Olha, esse é o Sheik, ele está aqui pesquisando os livros para nós. João, Meu Tá. posso mentor. perguntar? Aham. Ah, Lourdes. pode falar, Oi, Lourdes. Oi, Ricardo, parabéns pela oi, aula. Obrigada, boa noite aí. obrigado a vocês. Eu fiquei com uma dúvida, assim, uma pergunta bem singela. Acho que teve um slide seu que você falou que o sofrimento do animal, ele cria uma bagagem para a evolução dele, né? Um repertório, alguma coisa assim. O animal que não Sim. tem o sofrimento, ele vai demorar mais para evoluir? Ele vai evoluir igual? Olha, tem O animais quê? que uma vidinha dele, porque é muito longo o processo evolutivo. Ele vai reencarnando, vem no mundo físico e sai, vem no mundo físico e sai novamente, vem no mundo físico e sai. Então, tem vidinhas dele que ele vai ser um pet, por exemplo, vai ter um tutor que ame ele, que trata ele com carinho, e ele vai poder receber desse tutor uma aprendizagem baseada no amor. Por isso que eu tenho uma convicção minha, uma teoria minha. Né? Fico pensando, é importante aqueles que têm consciência dos pets, que gostam dos pets, tratar os pets com muito respeito, dentro da animalidade deles, não querer humanizar os pets, mas tratá-los com respeito, ver as necessidades deles, ensinar alguma coisinha, retribuir nos momentos que eles estão precisando alguma coisa. Então, com isso, esse tratamento carinhoso, no momento que eles entram na fase de humanização, tendo consciência da sua própria individualidade, talvez sejam aqueles espíritos que entram na fase de humanidade que evoluem mais rápido. Agora, pega um animal, tipo, coitado da raça Pitbull, né? É, é um bicho que naturalmente é carinhoso, é bondoso, mas tem aquela carona, aquele jeito, é muito forte. Então, eu tenho amigos que tratam o pitbull com muito carinho. É um bicho extremamente inteligente, é um pet amorosíssimo. Brinca, delicado, lógico que tem instinto, mas ele não manifesta a ferocidade. Agora, tem gente que pega o pitbull, corta a orelha, dá pancada, tudo, então fica um espírito revoltado. Quando ele entra no grau de humanização, esse princípio inteligente que está se humanizando, ele vai chegar
com uma agressividade muito grande e outro vai chegar com uma mansidão. Qual que vai evoluir mais rápido? Os mansos e humildes herdarão o reino dos céus mais rapidamente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas sempre que a gente tiver um pet, a gente respeitar. O sheik Entendi. que está aqui, ele tem uma instintividade muito grande. Eu brinco, falar o sheik na última encarnação, ele deve ter sido um tigre, daqueles bem selvagem. Ele tem todo um comportamento, ele é mais nervoso, com barulho, ele fica mais... Mas a gente trata ele com carinho, e é onde o sheik resolve dormir em cima de mim, né? Toda noite. Só que ele não admite mais gato nenhum aqui. Então os outros dormem em outro departamento. De manhã é aquela festa de gato, mas o sheik ele tem o território dele. A gente respeita, né? Não vai bater no bichinho nunca, né? Respeita ele, dá um jeito. É assim, situacional. Entendi. Entendi, sim, obrigada. Tem Nada. um capítulo, se eu não me engano, é no Missionários da Luz, que fala sobre o matadouro, né? Isso. Uhum. É bem Vampirismo. interessante Quatro. esse livro. É, É o Capítulo capítulo que 4. chama Vampirismo, obrigada. não é isso? Acho que é isso. É, Acho capítulo que é. 4. E tem o do. Ai, tá aqui, peraí, deixa eu ver. Onde é que eu botei? Ô, Sheik, me ajuda aí. É do Ercílio Mais, que é o livro que fala. Puxa vida, estava aqui, mas eu acho ele. Ercílio Mais, ele fala da fisiologia da alma. Ele aborda a questão da alimentação carne e é muito, muito assim importante, que ele fala das emanações que se agregam à carne e acabam passando para nós durante a alimentação. Exatamente, exatamente. Então, aquilo que momento em que o animal vivencia um estado de profunda angústia, estresse, e não tem a nossa capacidade de discernimento do que está acontecendo com ele, imagine o estado de alma que esse animalzinho morre. E o que fica impregnado nessa carne? E aí a gente come essa carne aí, faz o churrasco e depois bota a culpa na cerveja ou no sei lá o quê, no pãozinho, né? E aí dão as doenças. E aí o João vai lembrar, uma vez você falou para mim, João, a gente tem que tratar o tutor e o pet, né? Porque tem esse problema. Olha, tem esse outro livro aqui que fala bem, que é o Eu ganhei Domínio. de um amigo meu esse livro, um amigo Muito de bom. coração, né, Ricardo? Você me deu de presente. Aham. É. Maravilhoso Tem esse aqui um monte. livro. Vou passar toda a bibliografia para vocês. É isso mesmo, cara. Pessoal, olha aqui, João, não sei qual é o ano. como diz a nossa, como diz essa aula, é uma tese. A gente pode ficar até horas e horas e horas conversando Pode. sobre esse assunto, né? Que é bem esclarecedor, né? E, ô, João, tem para fechar. A última coisa eu paro de falar. Me falaram. Mas perguntaram para o Emmanuel que o Chico tinha uma época que ficou sem comer carne. Aí o Emmanuel disse que era o menor dos defeitos do Chico. E aí o cara virou para mim e falou assim: você tem que começar por outros defeitos. Eu falei: eu sou muito preguiçoso, eu estou começando por aquele defeito meu que é mais fácil de começar. Como assim? Eu falei: eu parei de comer carne, agora eu continuo pensando mal das pessoas, ainda tudo, mas isso eu vou aos poucos e vai levar mais algumas encarnações. Pelo menos eu deixando de comer carne, é um começo de malandro para mim. Agora, para os bichos faz muita diferença. Né? Verdade. Então, Oi. e eu não sou Chico, não psicografei 440 volumes, então eu sou ignorante mesmo, pronto. Não há nada como ser ignorante. Ah, Ricardo. É isso. Obrigado. Ricardo, fica ainda conosco, que eu vou pedir para a Tá nossa bom. querida Lourdes fazer as vibrações. Né? Não esquecer das águas do nosso grupo de vibração do celular. E logo em seguida você chama a Cristina para fazer a prece final. E aí eu vou parar de gravar, porque toda vez que eu gravo junto com
com um videozinho que eu passo sempre no final, sempre ficam me cortando o YouTube falando que cuidado com Ah, tá. direitos autorais. Antes que eu seja derrubado do YouTube, eu paro a gravação e passo o videozinho que tá separado para a gente assistir no Tá final. bom. Vamos lá. Você põe Obrigado, as gente. preces na Obrigado, Beijo no gente. gravação coração de também? vocês. Obrigada, Ricardo. Você coloca as preces na gravação também? Sim. Tá. Então vamos lá, gente. Unidos aos nossos mentores particulares e toda a egrégora desse grupo, mantendo o nosso pensamento elevado, para que possamos, com muito amor, doar os nossos melhores sentimentos. Vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos discernimento, responsabilidade e que cumpram a missão a que foram destinados. Vibremos pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, e por seus governantes, para que tenham respeito e amor e para que não haja divisões entre os brasileiros. Vibremos por todos os sofredores do mundo, pelos países que estão em guerra, consolo, amparo e sustentação. Muita luz a todos. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma, pelos que estão nos hospitais e UTIs, pelos orfanatos, asilos, cadeias, pelos que têm seus lares desfeitos, pelos que estão em desequilíbrio e processo obsessivo. Cura, alívio, esperança, serenidade e fé. Vibremos pelos que partiram para a pátria espiritual, que sejam amparados e direcionados para os locais de socorro, segundo suas necessidades, e vibremos pelos que perderam seus entes queridos, aceitação, consolo, coragem e fé. Vibremos por esse grupo de estudo, amor, união, fraternidade, respeito, doação. E, por fim, vibremos por nós mesmos, para nossos lares, harmonia, perdão, perseverança, discernimento, coragem e fé. E que o amor de Cristo esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. A prece final agora é com a Cristina, é isso? Isso. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nos acompanham, nos acolhem, e agradecemos também aos nossos amigos presentes nesta reunião, e principalmente agradecemos a Nossa Senhora, que nos acompanha, nos acolhe, nos cobre com seu manto divino, para que podemos seguir adiante nessa senda evolutiva. Que cada dia possamos estar mais unidos em pensamento de amor, de carinho. Vibremos, pedimos que fluidifiquem as nossas águas, para que possamos receber esse remédio maravilhoso do plano espiritual. E agradecidos como estamos, louvando a Nossa Senhora, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, e graças a Deus. Obrigado.